Ok. Obrigado. Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 10. Nós estamos meditando sempre que possível nos Salmos, não necessariamente na sequência de 1 até 150, mas particularmente eu estou procurando seguir. Sempre que sou eu que prego, eu tenho tentado seguir do primeiro e aí vai. Já estamos no 10. Os outros pastores ou presbíteros também têm seguido, mas de forma mais solta, digamos assim, escolhendo ou outro texto da Bíblia ou então outro salmo, sem ser nessa ordem. Esse salmo eu achei muito parecido com as questões políticas, né, que a gente vive no nosso tempo. Possivelmente é um salmo de Davi. Acredita-se que o Salmo 9 e o 10 foram escritos juntos, cantados, orados juntos. Então, nós os temos hoje separadamente, mas é possível que seja um salmo só, um acróstico só. Davi, né? Se é que foi Davi era um rei também, enfrentava as dificuldades políticas, dificuldades como pai, dificuldades como cidadão e como ser humano, de forma que esse salmo não envolve só questões políticas, mas envolve a vida, os inimigos do Senhor, as lutas que cada um de nós passa, que ele também passou. Quando eu falo que é uma questão política, aqui eu não vou citar nome de político nenhum, de candidato nenhum, mas confesso que quando eu leio aqui eu fico imaginando fulano, mas evitemos fazer isso. Isso aí é a imaginação de cada um de nós. A gente olha o nosso candidato, a gente julga para um lado e para outro, mas deixemos que Deus faça isso, não é? Mas vamos ler, não só focando nessa questão política, mas também pedindo pelo nosso país. Deus afaste, livra-nos do mal. Venha ele de que lado vier. Porque às vezes a gente foca num lado que é mal, às vezes a gente se esquece do outro mal que está do outro lado também. Então, todo mal é mal, vindo de um candidato ou de outro, que Deus nos livre de todo mal. Então, vamos ler. O texto aqui na minha Bíblia, eles têm o tema A Derrubada dos Ímpios. Em outras traduções fala o pedido de justiça, para Deus fazer justiça. Vamos ler e depois meditar nesse salmo. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga. Que não há Deus são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculariza. Pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado. De geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. A boca ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. Está ele de emboscada, como o leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanham e na sua rede o enleia. Abaixa-se, rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo, Deus se esqueceu,
virou o rosto e não verá isso nunca. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido defensor do órfão. Quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade, até nada mais achares. O Senhor é Rei eterno, da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Amém. Oremos. Senhor, sabemos que Tu és justo, que Tu julgas retamente. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do ímpio, livra-nos dos inimigos, começar de nós mesmos, os nossos inimigos internos, os nossos pecados. Tantos inimigos nós temos, internos, externos, pessoalmente, na família, na igreja, os inimigos de dentro da igreja, os inimigos fora da igreja, mas o Senhor é soberano, livra-nos do mal, Senhor. Esse salmo nos mostra que o Senhor vê, que o Senhor fará justiça, que o Senhor trará socorro para aqueles que confiam em Ti. Ajuda-nos nessa noite a descansar, a confiar, a entregar, sabendo que o Senhor ali na cruz já venceu todos os nossos inimigos. Somos mais que vencedores em todas as circunstâncias da vida. Abençoa-nos com Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Esse salmo, no comentário da Vida Nova, do Derek Kidner, ele tem o tema predador e presa, mostrando o inimigo que persegue, né, o povo de Deus. Então, o predador e a presa. Em outros, tem o tema derrubada dos ímpios, como nessa versão aqui que li. Verso 1 a 11... nós vemos aí, acabamos de ler, a jactância do tirano. A iniquidade anda solta. Nesse tempo, não é? No nosso tempo, de forma semelhante, em todas as gerações, podemos dizer que acontece isso, não só no nosso tempo. Mas sabemos que a volta de Cristo, os dias que antecedem a volta de Cristo, serão semelhantes aos dias de Noé. Já na geração de Noé, já era uma geração perversa, e hoje não é muito diferente. Então aqui, nesses 11 primeiros versos, nós vemos como o ímpio se comporta. Ele é muito orgulhoso, ele é arrogante, persegue o pobre, é como um leão pronto para atacar, as presas, né, nas suas garras, ou seja, o ímpio planeja o mal. Outras partes da Bíblia nós vemos isso, juízes tão maus que passavam a noite planejando o mal que ia fazer no outro dia, logo cedo se levantavam para fazer o mal. A Bíblia fala de mulheres que apoiavam seus maridos, eles faziam mal e elas, porque tinham proveito, ganhavam dinheiro, ganhavam luxo, então elas apoiavam o marido que perseguia os oprimidos. Então aqui é algo mais ou menos assim. Ele, o ímpio, né? Aqui está ele, mas sabemos que de certa forma é um plural, né? Eles, os ímpios. Soberba, inveja, diz que não há Deus, que Deus não está vendo, que Deus não julgará nunca essas causas. E essa é a confiança do ímpio, porque ele acha que ninguém nunca vai descobrir o seu mal e que Deus não está vendo. É assim, a jactância do tirano, a arrogância do ímpio,
Em outras palavras, é o ateísmo prático, mesmo sem muita convicção do seu ateísmo. A gente vê aqui que ele nega Deus, ele blasfema contra Deus, mas é como se soubesse que tem um Deus. É um ateísmo fraquinho. Age como se Deus não existisse, pela arrogância, pelo orgulho, mas sabe que Deus existe. Isso também é uma advertência para nós. Nós não devemos querer viver assim como os ímpios. Devemos querer viver como os justos. E também devemos ter cuidado com isso, o ateísmo prático. O que é o ateísmo prático? É mesmo que a gente fala de Deus, a nossa vida derruba tudo. A gente canta, a gente louva, a gente dá a paz do Senhor, parecemos crentes, mas a nossa prática de vida é de um ateu. E, às vezes, isso dentro da família que se torna mais evidente, né? Às vezes, pessoas são bem crentes na igreja, são crentes no trabalho, são crentes na sociedade, mas dentro de casa é um ateísmo prático. A família sabe, como quem diz, vive como um ímpio. Diz ser crente, mas vive como um ímpio. Esse salmo nos chama a atenção disso, tenhamos cuidado. A arrogância do ímpio se mostra em vários versículos aí, do 1 ao 11. A boca está cheia de maldição, enganos, opressão, debaixo da língua insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes nos lugares ocultos. Seus olhos espreitam o desamparado. É assim que vive esse ímpio. Ele só pensa nele e usa a língua. Um dos instrumentos aqui é a língua. Nós devemos ter muito cuidado com a nossa língua. Muitas vezes nossa língua é afiada, é como a língua do ímpio. Devemos ter cuidado, porque aqui o ímpio usa a língua para oprimir, para mandar, para falar das pessoas, para oprimir, especialmente a viúva e o órfão, que ali em Israel eram dois grupos de pessoas que eram muito sofridos naquela época, especialmente os órfãos e as viúvas desamparados, e os ímpios achavam pouco, ainda oprimia esses dois grupos. Emboscadas como um leão na sua caverna, ele está em emboscada para enlaçar o pobre, apanham e na sua rede o enleia. Abaixa-se, rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isso nunca. Olha que arrogância. Ele faz tudo isso com o necessitado, oprime e ainda diz, Deus não verá isso nunca. Que arrogância. Aqui ainda, nesses primeiros versos, o ímpio só leva sua pessoa em consideração, só pensa nele mesmo. Não pensa nem em Deus. E outra coisa, ele está adorando seus desejos. A adoração dele é ele mesmo. Ele está no centro. Ele não tem Deus no centro da vida. É ele mesmo. O que interessa é o desejo dele, a vontade dele. Ele vive para satisfazer a si mesmo. Nesses versos primeiros ainda nós vemos ofensas contra Deus e injúrias contra os homens. O verso 3, por exemplo, diz aí, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Veja que iniquidade, blasfema contra Deus e fala mal de Deus, maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Diante disso tudo, ele parece ser um homem feliz, um homem próspero, um homem invejável, que tem dinheiro, tem poder, manda nas pessoas, mas a Bíblia mostra que, na verdade, ele é um infeliz, porque não teme a Deus. Na verdade, ele é inquieto e apreensivo. O texto nos mostra isso. Sabe aquelas pessoas que parecem felizes, têm tudo o que desejam na vida. Outro dia eu estava vendo a vida de acho que era um ator e uma cantora.
E eu analisando, né, as reportagens e eu vendo, eu digo, quantos jovens no Brasil inteiro estão vendo essa mesma reportagem que eu estou vendo e talvez desejando ser como aquele ator. Se eu tivesse essa sorte, se eu fosse inteligente como ele, eu queria estar no lugar dele. Mas é engano. Um dia vai prestar contas a Deus. Ai de quem chama o bem de mal. Nós não devemos ter inveja de quem tem uma aparente vitória na vida, só porque é famoso, só porque tem dinheiro, e se está longe de Deus, é um infeliz, é um ímpio. Da mesma forma, uma cantora, que eu não quero citar o nome, também, eu vendo a vida dela, tanto sucesso, e pessoas aplaudindo, dizendo que coisa boa, ela é inteligente, ela sabe ganhar dinheiro, ela sabe fazer isso, e eu pensando, coitada, ela está no caminho mau. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Nós não devemos ter inveja do ímpio. Na verdade, eles são fracos porque não confiam no Senhor. Parecem fortes, mas são fracos. São inquietos e apreensivos, cheios de ansiedades, de medos, e não têm paz na sua alma, porque são arrogantes e não confiam no Senhor. Falta-lhes a fé, que é um dom de Deus. Falta se dobrar diante do Senhor, isso é tudo na vida. Sua blasfêmia e repetidas declarações desse salmo, na sua própria confiança, na sua própria impunidade, revelam inquietação e que são apreensivos, como já falei. Não é? Eles blasfemam, eles falam mal, são arrogantes, mas são meninos. São arrogância na carne e só mostra que estão longe de Deus, com suas palavras, com seus gestos. Sabe pessoas assim que parecem super-homens, mas são fracos porque falta a fé, falta a dependência de Deus. Assim é o ímpio aqui. Esse salmo também é um lamento, deplorando o ímpio e conclamando Deus para restaurar a justiça. No verso 1, que já foi lido, é bem interessante, quando o salmista estava mais perturbado pela aparente ausência de Deus do que pela presença dos seus inimigos. Eu achei isso aqui tão interessante. Eu vou ler novamente o verso 1 do capítulo 10. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Então, como disse aqui o comentarista, né, o salmista estava mais perturbado pela aparente ausência de Deus do que pela presença dos seus inimigos. Certamente foi Davi que escreveu isso. É como se Davi tivesse mais inquieto, mais perturbado, como quem diz assim, cadê Deus? Por que Deus não age? Por que Deus não faz justiça logo? Mas lá no verso 14, o salmista traz a resposta, ele traz a fé, ele traz a confiança, ele sabe que Deus faria justiça, ele confia no Senhor. E do verso 14 em diante nós vemos a fé do salmista. No início é como se ele estivesse dizendo, ele estava mais preocupado, cadê Deus, do que com os inimigos. Isso é uma grande lição. Às vezes a gente foca muito nos inimigos, nós devemos focar mais em Deus. Porque os inimigos cairão com certeza diante do Senhor. Eles mesmos se destroem. Então o nosso foco é em Deus. No verso 14 em diante, o Davi está cheio de fé, confiante, sabendo que Deus vai fazer justiça. Aqui no início ele está perguntando, onde está Deus? Por que Deus se conserva longe? Deus se esconde nas horas das tribulações? Aí lá no final ele vai dizer, não, Deus está presente, confiemos nele, ele fará a justiça. Eu achei isso tão importante. Às vezes a gente foca muito no inimigo, né? O inimigo faz isso, é assim, o ímpio é assim, é assim. É mesmo, há um Deus maior do que ele, Deus governa o ímpio. Deus é soberano, pode agir qualquer hora. Então, foquemos mais em Deus do que em nossos inimigos. Verso 5, tem outra lição que eu quero chamar a atenção. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo. Muito acima e longe dele estão os seus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculariza.
O ímpio é tão orgulhoso que até os adversários dele ele ridiculariza. O que é que eu quero chamar a atenção desse verso 5? Na perspectiva dos oprimidos, parece que o opressor desconhece a aflição, assim como Asaf no Salmo 73, 12. Lembra de Asaf, quando ele era músico, levita na casa de Deus, e ele disse: meus pés quase se desviaram, porque o ímpio parece que está tudo bem com eles, são prósperos, não tem problema na família, não tem nada que lhe aflige. E eu aqui servindo na casa de Deus, sou levita e tenho problemas, eu quase me afastei da fé. Aí ele diz: até que eu vi o fim deles, até que eu entrei na presença de Deus e viu que ele era feliz, não o ímpio. Da mesma forma aqui, na perspectiva do oprimido, o oprimido olha para o opressor e acha que ele é feliz. Ele tem tudo que eu gostaria de ter, mas na verdade não é. Na verdade ele é um inimigo vencido, ele é orgulhoso, ele cairá, o Senhor o destruirá. Agora, quem está oprimido pensa: não, ele está me oprimindo, ele é maior, ele é feliz e eu estou aqui nessa luta. É a visão errada. Na verdade, Deus é nosso defensor e Deus está conosco. Deus está com seu povo. E nós devemos ter fé, como veremos no verso 14 em diante. Versos 12 a 18 é a oração notável pela fé, que sempre irrompe à tona. Verso 14, como já disse, é como se fosse o centro desse salmo. Tu, porém, tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, mas tu tens sido defensor do órfão. É uma expressão de fé nesses versos 12 a 18. Quando ele diz: a ti se entrega, se abandona, uma expressão de confiança pessoal. Nós devemos nos entregar nas mãos de Deus, o nosso defensor, o nosso Senhor. Se ele já venceu na cruz, se a nossa maior derrota ele já conquistou para nós, quanto mais as outras coisas da vida, nós deveríamos ter fé como Davi teve. Se ele já nos deu a salvação, se ele já nos deu o seu reino, não cuidará de nós em todas as áreas da vida? Sim. A Bíblia mostra que inimigo após inimigos, todos cairão diante de Cristo, até o último dia. Cristo já venceu, agora a vitória vai sendo dada dia após dia. Venha o teu reino. De tal forma que o último inimigo é a morte. Mas todos os inimigos cairão, nós deveríamos ter mais fé. Uma fé que se entrega, a ti se entrega, aquele que em ti confia. O verso 14 ainda diz que tu tens visto, Deus tem visto toda injustiça, do órfão, da viúva. Davi aqui está cheio de fé, sabendo que Deus tem visto toda injustiça. Deus atenta os trabalhos e a dor. A nossa dor não está imperceptível a Deus. Deus vê a nossa dor, Deus vê o nosso trabalho, nosso esforço, nossa luta. No Senhor não é vão o nosso trabalho, como diz Paulo, como diz o Novo Testamento. Verso 15, há algo também maravilhoso de fé. Quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade, até nada mais achares. Essa expressão, quebranta o braço, simboliza a destruição do poderio do mal. Davi estava cheio de fé, dizendo: Deus vai destronar o mal. Deus quebranta, o braço significava o poder do inimigo. Deus tem poder para quebrar. Nós devemos confiar. A destruição do poderio do mal. Verso 17. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás. Outra expressão de fé, que Deus está ouvindo. Deus está vendo tudo que o ímpio faz. E ele vai acudir, ele vai fortalecer o coração. É
nós podemos lembrar aqui, como diz o comentarista, daquela resposta que Paulo tinha que aceitar e aprender a dar valor. Lá em 1 Coríntios 12, 8 a 10, quando Jesus disse a ele: Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse versículo tem a mesma promessa, o verso 17, quando diz que Deus fortalecerá o coração e acudirá. Deus tem ouvido. Na fraqueza seremos fortes. A graça de Deus é maior do que o inimigo. É como diz o comentarista, é algo que Paulo tinha que aceitar. Às vezes a gente não quer aceitar também, mas Paulo tinha que aceitar que quando ele estava fraco, ele era mais forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoava ali na hora que ele tinha que depender de Deus. Ele aprendeu a dar valor a isso, a olhar mais para Deus do que para o espinho na carne, do que para a doença, do que para o problema. Paulo teve que aceitar isso. E o verso 18 diz que o homem é da terra. O homem é da terra, mas Deus é divino, ele tem poder sobre essa terra. Fazer justiça ao órfão, ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Às vezes a gente teme muito as coisas aqui da terra. Nós deveríamos temer mais as coisas do alto. Se nós temêssemos mais a Deus. Às vezes a gente teme muito o homem que é da terra. O que pode fazer o homem da terra, se Deus não lhe permitir? Já percebeu como a gente teme o homem que é da terra? Nós deveríamos temer mais a Deus. A gente teme muito. Nessas eleições mesmo, eu tenho visto, vários irmãos, vários comentários, pessoas que estão temendo demais o resultado, com medo, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Nós sabemos que pode acontecer, mas nós deveríamos confiar mais em Deus, temer mais a Deus. A gente teme muito o homem. Nós deveríamos temer mais a Deus. Aconteça o que acontecer, Deus continua reinando, o seu povo continua avançando, como André pregou aqui domingo à noite. Aconteça o que acontecer, Cristo reina, Deus faz o seu povo andar, o seu povo continua, na história da redenção, continua em tudo. Nós deveríamos temer menos o homem que é da terra e olhar mais para os propósitos soberanos, os decretos, a força, a vitória que é de Deus, a fim de que o homem que é da terra já não lhe infunda terror. Lembra, não é? Quantas vezes os inimigos vinham ameaçar Israel? Há uma passagem, eu acho que é de Ezequias, eu não estou agora lembrando qual é o texto, acho que é em Isaías. Meus irmãos, a astúcia do inimigo é tão grande que vieram ameaçar Israel. Eles falavam até em hebraico para ameaçar o povo de Deus, dizendo que não confie no Senhor, nós vamos vencer, nós vencemos as outras nações, por que não venceremos Israel? Isso tudo para gerar temor e o povo está fraco. Olha que astúcia do inimigo, até na língua deles, eles aprenderam para dizer ameaças. Não é da mesma forma hoje? Como a gente escuta ameaças, é isso, é aquilo que nos chega ao coração, a gente teme. Nós deveríamos temer menos a ameaça do inimigo. Porque o inimigo é astuto, fala até em hebraico para nos amedrontar. Mas, acho que é Ezequias, ele apresenta ao Senhor a sua oração e Deus lhe defende. É assim que nós devemos fazer. Porque a ameaça do homem tem todo dia, a gente vê uma má notícia, isso vai acontecer. Tenhamos calma, Deus está no trono, tenhamos fé. Ele já venceu nossos inimigos. Confiemos no Senhor. E assim finalizamos. E Deus fez isso na geração de Davi, na geração de Noé, não é? Geração incrédula, dura. Deus trouxe ali o seu juízo, fará na nossa também. Não da forma que a gente queira determinar ou sugerir a Deus, mas que Ele está no trono e Ele está vendo tudo, Ele está e Ele fará do seu jeito. E nós estaremos em paz. Em qualquer época, em qualquer tempo, em qualquer hora. Porque o Senhor está vendo e o Senhor defende o seu povo. O Senhor já nos defendeu ali na cruz. E não devemos temer tanto o homem que é da terra, que é mortal.
Vamos orar, meus irmãos. Vou fazer uma oração, pastor Érico, e depois eu lhe passo a palavra novamente. Senhor, tua palavra nos ensina sempre, ó Pai. Dá-nos essa fé que Davi teve. No início do salmo, parecia temeroso, olhando para a arrogância do ímpio, vendo o aparente silêncio de Deus, mas depois ele vê a tua graça, ele vê o teu domínio, ele vê que o homem aqui da terra não tem tanto poder quanto parece ameaçar. E ele confia. Ajuda-nos a viver assim também, Senhor. Fortalece o nosso coração, as nossas lutas internas com o nosso próprio coração e pecado, as nossas lutas externas, seja na família, seja na igreja, seja no mundo. Mas somos mais que vencedores. Dá-nos essa paz, porque o ímpio é infeliz, parece feliz, mas não é, porque feliz é o homem que confia em Ti, Senhor. O ímpio é arrogante, o ímpio não confia, não descansa, é invejoso, é inquieto, na verdade. Ajuda-nos a sermos sábios e olharmos mais para Ti, para o Teu domínio, o Teu poder. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa nosso país nessas eleições. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do mal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Faça-se a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa nossos pecados, Senhor. Perdoa nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Venha o Teu reino para sempre, em nosso país, em nossa casa, em nossa vida. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Pastor Érico.